Gostaria de trazer uma reflexão neste momento para com a igreja. E a palavra que eu quero deixar para cada um dos irmãos nesta noite é: o Senhor, Ele não vai te desamparar. Amém? Vivemos momentos de incertezas, momentos de dúvidas. O Senhor, Ele não vai te desamparar. Deuteronômio capítulo de número 31, e é só um momento de reflexão que eu quero fazer com os irmãos aqui nesta noite. A gente sempre tenta ter um tempo maior para louvarmos a Deus e participarmos então da nossa Santa Ceia. O verso 30, capítulo 31 de Deuteronômio, o verso de número 1 até o verso de número 8, ele vai afirmar o seguinte: Passou Moisés a falar estas palavras a todo Israel e disse-lhes: Sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, com o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles. Porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Amém, igreja? Palavra muito bonita e muito interessante. E eu gostaria de compartilhar rapidamente com os irmãos aqui algumas questões e algumas informações. E a gente observa a vida de Moisés, e se formos observar a vida de Moisés, diante de tudo que ele passou, diante de toda a adversidade, Moisés, quando ele vai assumir essa posição, ele tinha 80 anos de idade, e o texto agora diz que ele está dizendo: eu tenho agora 120 anos, ou seja, ele passa 40 anos, e ele fala, depois, tenho 120 anos, ele já diz: já não posso entrar e já não posso sair. E alguém poderia pensar assim, que Moisés já estava fraco, já estava em uma certa condição. Se você for observar o capítulo 34, o verso 7 diz assim, tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos e nem se lhe abateu o vigor. Ele tinha 120 anos e estava no auge. Ele tinha 120 anos e estava, surfando nas ondas. O Senhor, ele era com Moisés. Moisés não estava ou doente, ou seus olhos haviam escurecido. Não, nada disso. Simplesmente Deus já tinha falado para ele: você não vai entrar na terra prometida por conta do que havia acontecido lá em Cádiz. E nas águas ali de Massá e Meribá. E aí você começa a imaginar, irmãos, imagina a situação de Moisés passar todo um período com aquele povo, em murmuração, em reclamação, e o povo o tempo todo ali, só trazendo problema, 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 e Moisés ansiando, talvez, de entrar na terra prometida, e Deus fala assim, querido, você não vai entrar. Existem coisas, irmãos, que Deus vai falar não para a gente, mas uma coisa é certa, Ele nunca vai te desamparar. Existem momentos que Deus vai falar para você assim, vai, e você vai. Existem momentos que Deus vai falar assim, você fica, e você fica. Mas uma coisa é certa, o Senhor, teu Deus, Ele nunca vai te desamparar. E é essa certeza que nós temos que ter em nossos corações. Existem três importantes fundamentos, que nós chamamos de três responsabilidades que todo cristão deve ter, se você for fazer um estudo sucinto dessa passagem. Quero apenas fazer menção a isso. Quando você estuda a passagem e a vida de Moisés, existem três importantes responsabilidades que todo cristão deve ter. A primeira responsabilidade é honrar as suas lideranças.
E aí seria fácil para mim, como pastor da igreja, falar que os irmãos têm que honrar o pastor da igreja. Mas eu quero que você entenda, existem lideranças constituídas sobre as suas vidas. E todos nós precisamos aprender a honrar a liderança. E daqui uns dias a gente vai dar aqui na nossa terça-feira os nossos cultos, com uma palestra, e vamos fazer aqui algumas palestras a respeito do princípio de honra. E a igreja precisa entender esse importante princípio. Quando você observa o texto, uma outra coisa que é importante é o seguinte: estarmos atentos a ouvir a palavra de Deus. Irmãos, Deus ele tem falado. Então eu tenho que honrar as minhas lideranças, eu tenho que estar atento a ouvir a palavra do Senhor e entender a importância de estar atento às advertências que Deus vai nos dando. Porque como todo pai e toda mãe tem um carinho, um amor pelo seu filho, e o adverte, e o orienta, e diz vai ou não vai, e está ali, então o nosso Deus também, constantemente ele está dizendo para cada um de nós, não é o momento. E todas as vezes que nós damos um passo além daquilo que não é o momento para o qual o Senhor tem nos direcionado, isso se torna um problema nas nossas vidas. Ele então tinha todo o vigor. Um outro ponto que é importante, eu quero apenas sinalizar aqui com os irmãos: o Senhor teu Deus, ele passará adiante de ti. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. Ou seja, você não vai passar sozinho. Como é que está a tua vida? Como é que está o teu coração? Como estão os seus sentimentos? Como estão os seus sonhos? As suas aspirações? Deus te diz nessa noite, você não vai passar sozinho. Nos reunimos para relembrar o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui nesta noite. E por que ele morreu e ressuscitou, é a certeza de que nós não estamos sozinhos. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Diga para Josué, pode ir, porque eu estarei com ele. Então o Senhor te diz nesta noite, se o Senhor te falar, vai, você pode ir, porque quem garante é o Senhor Jesus. É ele que garante a vitória sobre a tua vida. É uma noite de celebração, é uma noite de nós nos alegrarmos, é uma noite de nós nos confraternizarmos na presença do Senhor Jesus. Uma das coisas que eu acho interessante é porque quando diz que Josué passará diante de ti, e rapidamente a gente fala aqui, irmãos, nós como líderes, nós como igreja, nós temos que trabalhar aquilo que é sucessor. Deus não trabalha com substituto, Deus trabalha com sucessor. O substituto é aquele que, por exemplo, terça-feira eu viajo. Aí o pastor Weiser está responsável pela igreja, aí ele me substitui. Aí ele me substitui por um tempo específico, daqui a pouco eu volto, assumo minha função, e aí isso é substituição. Deus trabalha com sucessor. Então eu quero que você entenda que Deus te chamou, Deus te escolheu, Ele está contigo, para que você possa preparar outras vidas, instruir outras vidas, alcançar outras pessoas e fazer sucessores em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é fazer discípulo. E é o que nós temos batalhado, buscado constantemente nesta igreja. Fazermos discípulos. Prepararmos os nossos irmãos para fazermos discípulos. Por quê? Porque a obra ela precisa se expandir. E nós já vamos iniciar a expansão da nossa obra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Já está faltando um pouquinho para a gente começar a expandir o nosso ministério em nome do Senhor Jesus. Ele diz no verso de número 4, o Senhor lhes fará como fez com Seom e Og, rei dos amorreus, os quais ele destruiu. Quem peleja por você é Deus. É o Senhor que peleja por você. As pessoas podem se levantar contra a sua vida, podem falar de você, mas quem vai pelejar por você é o Senhor nosso Deus. No final, irmãos, é o nome do Senhor que será glorificado, é o nome do Senhor que será exaltado, porque quem fez foi Ele. Eu não posso fazer nada, você não pode fazer nada, mas o Senhor, Ele está pelejando por cada um de nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, pega as tuas ansiedades, pega as tuas tribulações, pega os teus medos, pega as tuas inseguranças, coloca nas mãos do Senhor, confia nele, porque Ele vai fazer pela tua vida. Então somente descansa no Senhor Jesus. É Ele que vai pelejar por cada um de nós. O verso de número 6, que é essa perspectiva que nós temos, que o Senhor não vai nos desamparar. Observe que existe uma palavra que é uma chamada geral, e ele diz, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará e nem vos desamparará.
Qual é o tamanho do gigante que está na tua frente? Qual é o tamanho do problema que está na tua frente? Irmãos, o nosso Deus, Ele é maior do que qualquer problema. O nosso Deus, Ele é maior do que qualquer situação. Somos nós que diminuímos o tamanho do nosso Deus, achando que Deus não é capaz. Mas eu quero que você entenda que Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós pensamos ou daquilo que nós pedimos. O Senhor, Ele pega a terra e coloca como escabelo dos seus pés. Esse é o nosso Deus todo-poderoso. Aleluia! É Ele que peleja por nós, é Ele que nos sustenta e Ele faz essa chamada geral para todos nós. E nós vivemos um momento, irmãos, em que as pessoas estão pensando que Deus os desamparou, porque a gente olha para a situação. E quando a gente olha para a situação, realmente ela é difícil, pensando que Deus os desamparou, porque a gente olha para a situação. E quando a gente olha para a situação, realmente ela é difícil aos olhos humanos, é um problema muito sério aos olhos do humano, mas o nosso Senhor, Ele pode resolver todas as coisas num abrir e fechar de olhos. Em um instante, o Senhor pode resolver todo e qualquer problema em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A mulher que padecia de um fluxo de sangue no seu coração, ela simplesmente falou: se eu chegar e tocar nele, o meu problema pode ser resolvido. Ela chegou, ela tocou nele e o problema dela foi resolvido. Eu quero que você possa compreender nesta noite. É noite de você tocar no Senhor. É noite de você se aproximar do Senhor. É noite de você declarar que Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Está sentado à destra de Deus Pai e intercede por cada um de nós. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor Jesus. Ele intercede por cada um de nós. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. O verso de número 7 diz: chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Josué, ser forte. Isso, irmãos, é preparar um sucessor. Como eu tenho falado aqui com irmãos, se o Senhor não voltar pelos próximos anos, pastor Wellington não é eterno. Alguém vai ter que me suceder. Não é simplesmente me substituir. Isso eu não quero, já falei com Deus, eu não quero ser substituído. Né? Porque vai que Deus já chama agora e fala assim, ó, vem. Aí é só substituição. Não, eu quero preparar um sucessor, e ver aí, crescer. A obra do Senhor está crescendo, olha que igreja linda, irmãos. Olha como é que a igreja está linda, a obra do Senhor está crescendo e ela vai crescer mais ainda. Moisés chega então e fala para Josué, na presença de todo o povo: Josué, vem aqui, seja forte, seja corajoso, porque com este povo você vai entrar na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar aos seus pais. Eu quero que você entenda que cada pessoa, ela tem o seu propósito. E a gente tem falado isso aqui, irmãos, por algumas vezes. Cada pessoa tem o seu propósito. Irmãos, nem todo mundo vai ser músico, nem todo mundo vai ser cantor, nem todo mundo vai ser pregador ou professor, nem todo mundo vai ser obreiro, nem todo mundo vai ser pastor, mas uma coisa é certa: Deus tem um propósito na vida de cada um. Deixa Deus despertar o propósito na tua vida hoje. O Senhor não nos chamou, irmãos, para ficarmos simplesmente enfeitando o banco da igreja. Certo é que existem momentos das nossas vidas que a gente precisa de reservar, ter um tempo, resolver questões, mas uma coisa é certa: não deixe a chama do teu chamado apagar na tua vida jamais. Porque Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Ele mesmo declara: não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e des fruto. E o fruto que tu produzires deve permanecer em nome do Senhor Jesus. Foi Ele que te escolheu. Isso, irmãos, é um privilégio muito grande para as nossas vidas. Isso é algo que de vez em quando eu me pego pensando, a lágrima rola no meu rosto, porque quem sou eu? Quem sou eu para que Deus pudesse olhar e falar assim: eu escolhi você? Quem sou eu? Quem somos nós? O nosso Deus na sua grandeza. E algumas pessoas acham que são alguma coisa. Irmãos, nós somos pó e cinza. O que nos faz diferente é a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. É isso que faz diferença em nossas vidas. É sabermos que o Espírito Santo de Deus está em nós. Porque se Ele não estiver em nós, eu ensinei os irmãos aqui, se Deus não estiver em nós, irmãos, a gente não consegue ser um verdadeiro adorador.
Se Deus não estiver em nós, nós não somos templo do Espírito Santo, nós não somos instrumento nas mãos do Senhor. Deixa Deus entrar no teu coração todos os dias. Deixa Deus entrar no seu coração todos os dias. Pastor, eu já aceitei Jesus Cristo, já sou crente. Deixa Ele te guiar todos os dias. Porque tem um dia que a gente está sendo guiado por Deus, outro dia a gente está guiando a nós mesmos. Deixa Deus te guiar todos os dias. Para finalizar, conforme eu falei com os irmãos, não vou pregar hoje, é só um momento de reflexão. Ele disse: o Senhor é que vai adiante de ti. Ele será contigo. Em qual posição você está colocando Deus? Em qual posição nós estamos colocando Deus? Eu vou exemplificar. O que a gente faz geralmente? Eu vou aqui, tento resolver o problema, eu não consigo resolver o problema, me vejo numa situação difícil, e aí eu volto e falo assim: Deus, me socorre. Por quê? Porque Deus, Ele não estava adiante de mim. Eu é que fui adiante. Então vamos mudar isso nesta noite. E vamos deixar Deus ir adiante das nossas vidas. Ele tem o melhor para cada um de nós. Deixa Deus ir adiante. Deixa Deus ir adiante. Ele vai adiante de ti. Ele será contigo. Ele não te deixará. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos? Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos? Eu acho que dificilmente alguém aqui talvez nunca tenha se sentido só na sua vida. Talvez todos nós, ou talvez uma pequena exceção, pastor, eu nunca me senti só. E quando eu estou falando só, eu não estou falando só no sentido da ausência de Deus. Eu estou falando é você olhar e talvez você não tenha ninguém com quem compartilhar, com quem conversar, com quem dialogar, e você assim: eu estou só. Mas Deus te diz nesta noite, Ele não vai te deixar sozinho jamais. O Senhor teu Deus está contigo, você não está só, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus declara que mesmo que uma mãe, ela esqueça do seu filho, que gerou no seu ventre, todavia o Senhor, Ele não esquecerá de nenhum de nós. Amém, igreja?